Tudo bom, pessoal? Estou aqui para fazer um videozinho de apoio para vocês. Na verdade, são 4 videozinhos. Eu vou dividir em 4 partes para ficar mais fácil para vocês assistirem, né? Cada um tocando num assunto sobre as contas do balanço patrimonial, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre noções básicas de contabilidade, mas a gente vai tocar exclusivamente, né, na parte das contas de balanço patrimonial. Esses 4 vídeos servirão para as 4 próximas aulas, né? 2 aulas que a gente vai fazer com interação e 2 aulas serão com recursos de apoio, né? E então essa aula, essa primeira parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, né, dessas contas de balanço patrimonial. E quais são essas contas, né? Como é que é classificada essas contas contábeis, né, que a gente chama, né? Então a gente tem contas que a gente é, podem ser classificadas como ativos, né? Então a gente vai explicar um pouquinho o que são esses ativos, né? E as subclassificações desses ativos. Nós também vamos falar um pouquinho sobre os passivos e os subgrupos de passivos, né? Quais são essas contas que são destinadas a recursos passivos ou contas contábeis passivas, né? E vou falar um pouquinho sobre receitas e despesas. Então, na segunda parte do vídeo, vou falar sobre ativos. Na terceira parte do vídeo, vou falar sobre receitas. Vou falar um pouquinho sobre patrimônio líquido também. E na quarta parte do vídeo, vou falar sobre receitas e despesas, tá bom? Então, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque receitas e despesas, quando a gente vai fazer razonete e tal, talvez elas não entrem nesse processo logo de cara, porque a parte de razão, quando a gente for ver, a gente vai entender um pouquinho o processo, né? E a gente vai até montar as contas, mas a gente vai entender um pouquinho essa divisão de ativos e passivos e como a gente vai fazer um equilíbrio isso, né? Que é o método de partida dobrada, que a gente vai fazer uma conta para passivo e uma conta para ativo, né? Junto com o passivo a gente vai somar o patrimônio líquido e essa conta tem que bater, né? Tem que estar em equilíbrio. Então a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Mas primeiro a gente tem que começar a entender o que é cada uma dessas contas contábeis, tá? Ou cada um desses tipos de contas contábeis. Então as contas contábeis, como a gente já falou, elas são classificadas em ativos, passivos, receitas e despesas. Elas são utilizadas justamente para organizar esses registros, né? Então quando a gente vai fazer um registro de tudo que acontece dentro de uma empresa, a parte contábil dentro de uma empresa, né, é muito importante que a gente entenda, né, a origem desse recurso, né, se esse recurso é um recurso ativo ou um recurso passivo. Né? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor, eu vou explicar um pouquinho melhor essa atividade e essa passividade do recurso ou do valor monetário. Então, cada um a gente movimenta de maneira um pouquinho diferente, mas isso também eu vou explicar um pouco mais para frente quando a gente estiver trabalhando com razão. E esse método ele facilitou bastante, né, a estrutura de organização contábil de uma empresa. Né? Então a gente vai ver que para a construção do DRE, que é um demonstrativo de resultados do exercício, é muito importante que eu saiba classificar essas contas, interpretá-las, né, e conseguir montá-las em formas de razão, para que depois eu consiga estruturar todo o DRE, né, que é um resumo de tudo que aconteceu de maneira contábil durante um período contábil, normalmente um ano, dentro da empresa, certo? Então a gente não vai esquecer também que eu vou falar um pouquinho sobre patrimônio líquido para vocês, o que representa esse patrimônio líquido, né? Que são os recursos normalmente que os proprietários destinam à empresa, pode ser recursos no momento inicial da empresa, né? No momento da abertura da empresa, né? O capital social que os sócios ou os cotistas da empresa disponibilizam para a abertura. Pode ser valores que são acrescidos depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, e pode ser parcelas de lucro ou prejuízos que acabam acontecendo ao final de cada período contábil, né, para aumentar ou diminuir esse patrimônio líquido da empresa, né? Então ali mostra muito a questão da saúde financeira que essa empresa tem, certo? Então a gente vai identificar um pouquinho melhor quais são essas contas, o que são essas contas também contábeis destinadas ao patrimônio líquido, que dá o equilíbrio, como eu disse, a parte da razão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o balanço, essas formulinhas de balanço patrimonial no finalzinho do quarto vídeo, tá bom? No finalzinho do terceiro sobre balanço patrimonial e no final sobre receita, sobre resultado, né, no quarto vídeo. Tá bom, pessoal? Então, ficamos aqui para a gente iniciar a segunda parte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre ativo agora, tá? Então, se vocês chegaram até aqui, assistam já a segunda parte, onde a gente vai especificar todo o processo de ativo.
Depois, a terceira parte do vídeo, a gente vai falar sobre o passivo e o patrimônio líquido. Vamos falar no finalzinho do vídeo sobre essas formulinhas de balanço patrimonial. E no final, né, o quarto vídeo vai ser destinado a receitas e despesas, onde também no finalzinho do quarto vídeo eu vou falar um pouquinho sobre resultados, tá? Então é uma parte mais teórica, né? A gente não vai fazer nada, nenhum tipo de balanço contábil hoje, mas a gente vai explicar passo a passo o que são essas classificações que são muito importantes para depois a gente utilizar essa parte de balanço, fazer a parte de razão, né, DRE, que vai vir mais para frente. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até a segunda parte do vídeo agora.